Seja mais uma vez bem-vindo ao MCI. Eu sou Michele Oliveira e oro para que este momento seja oportuno para o nosso crescimento espiritual, pois este é o propósito do Senhor, sempre que a palavra dele chega até nós. E valorize e aproveite de fato, lendo, estudando e meditando na palavra, pois haverá um tempo na terra em que se intensificará a proibição da leitura e proclamação do Evangelho do Senhor, o que já ocorre pelo mundo em alguns países, e isso a Bíblia fala. Mas esse é outro assunto que devemos dar importância e procurar estudar também. A Bíblia chama de anticristo aquele que nega que Jesus é o Cristo. Portanto, o próprio Satanás na terra, ativo, ele estará contra todos os princípios de Deus. Perseguirá os cristãos, aqueles que testificam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, proibindo os cristãos, todo aquele que procurar ouvir e ler a palavra de Deus. Então a Bíblia diz: aproveitai a oportunidade. Leia 1 João 2,22 e 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4. Aqui a Bíblia nos esclarece quem é o anticristo. E tantas outras citações que há na Bíblia. Procure ler, é importante, é necessário conhecermos a palavra do Senhor. Mas agora vamos tratar da mensagem que viemos meditar, intitulada de Para onde você está indo? Para onde você está indo? Eu oro para que o Espírito de Deus nos ilumine, que o Senhor fale conosco através desta oração. Então vamos ler João 6, versículo 68. Aqui Simão Pedro respondeu a Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde você está indo? Que caminho você tem percorrido? Para onde esse caminho vai lhe levar? Estas são algumas perguntas que eu lhe convido a fazer a si mesmo agora. Medite em cada uma delas. Se não formos a Jesus, para quem mais podemos ir? Quem nos mostraria o caminho certo senão Jesus? Quem nos conduziria com tanta firmeza senão o próprio Jesus? Na vida, se temos interesse em algo, vamos em busca, para então sermos beneficiados. Esse é um estímulo natural que o ser humano tem por aquilo que lhe interessa. Quem de nós não necessita e quer se beneficiar das bênçãos do Senhor? Todos nós, é claro. Não há um ser humano na face da terra que diga o contrário. No entanto, muitos querem as bênçãos celestiais, mas rejeitam o abençoador, que é Jesus Cristo, porque Deus é Jesus Cristo. Muitas vezes tentamos falar de Jesus para alguém, mas a pessoa interrompe e ela alega que não quer falar de religião. Jesus não é religião, ele é o Salvador. Importa que reconheçamos isso. Precisamos reconhecer esta verdade que está na Bíblia. A Bíblia diz: ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ao responder Pedro e tantos outros que lhe perguntaram que caminho seguir, o que fazer para estar nesse caminho, Jesus não menciona alguém ou um objeto, senão ele mesmo. Vinde a mim. O próprio Jesus, ele diz: vinde a mim. O verdadeiro abençoado
é aquele que está em Cristo Jesus, chama por Cristo e vive em Cristo. Esse deve considerar-se um abençoado, porque de fato ele é. Ser abençoado por Deus não significa somente receber do Senhor cura, milagres, ou seja o que for que o ser humano precise, que alguém precise. Porque a peleja maior nossa é tentar sanar as nossas angústias, até porque elas maltratam muito, sanar os nossos problemas, e Deus sabe disso. Por isso ele nos diz: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos. Está em Mateus 11:28. Ser abençoado é ter atitudes que nos denunciam como verdadeiros adoradores de Cristo Jesus. E se estamos nele, procuramos viver nele, até que alguém nos olhe e diga: ali vai um pequeno Cristo, porque o verdadeiro cristão é um pequeno Cristo. O apóstolo Paulo disse, lá nas cartas de Coríntios: sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. As bênçãos para as necessidades diárias na vida do cristão, por certo, chegam até ele. Isso o cristão nunca deveria se preocupar. Antes, pela fé que ele coloca em Jesus, que é o Senhor que supre todas as suas necessidades. Assim, o Senhor faz em nós, conforme a sua vontade, não a sua, mas a de Deus, que tudo controla a minha e a sua vida. Cabe a nós o exercício da fé no Senhor Jesus todo dia, indo à sua presença através de louvor e adoração, através da leitura da palavra. Portanto, como disse Simão Pedro, está em Cristo as palavras que de fato nos traz a verdadeira vida, a vida eterna. Essa está em Cristo Jesus, por isso é a Ele que devemos ir. No Evangelho de João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, precisamos ir a Cristo, seguir nos passos do Senhor e então ter uma vida de verdade. Aquele que ainda não viveu renascer em Cristo, não encontrou o caminho, não vive a vida. Não vive a verdade. E não tem vida de verdade. Não vive a verdade e não tem uma vida de verdade. A vida correta, à luz do Espírito Santo, seguindo os princípios de Deus. Aquele que ainda não renasceu em Cristo, limita a sua vida aqui, somente neste mundo, porque a Bíblia diz que ele é passageiro. Toda a Bíblia nos fala de um mundo vindouro e que devemos esperar por ele. É impossível falar de Jesus e não associá-lo a uma vida no novo céu e na nova terra, onde não haverá mais pecado e nem dor. Esse mundo vindouro que ele nos promete na Bíblia, após o juízo final de Deus, fazendo novo todas as coisas e pessoas, como as Escrituras Sagradas dizem, seremos transformados. Tudo há de ser novo. No momento que nos encontrarmos com Jesus nos ares, e esse detalhe revelado na Bíblia, é mais uma promessa que nos mostra que é a Cristo que devemos encontrar. Esse encontro com o Senhor será entre as nuvens, pois como Ele é santo e não habita onde há pecado, nesse momento, Jesus ainda não poderá pisar na terra, pois toda a sequência de fatos dará continuidade. Para só então, depois do transformar de tudo no mundo, esse mundo que vivemos, Ele colocará os pés no novo céu e na nova terra, e juntos dele estaremos e iremos reinar.
E se iremos reinar com o Senhor, que a Bíblia fala, é que acontecerá pelo transformar que Deus fará em nós, que teremos poderes como os anjos têm, como eles viveremos, cada um sob o domínio celestial, regidos pela obediência que estará prevalecendo no nosso coração, diferentemente de como vivemos neste mundo, onde a nossa natureza só quer fazer o que lhe agrada, vindo a desagradar a Deus. Outro detalhe importante que você precisa saber é que no céu não haverá pai e mãe, marido e esposa, nada disso. A Bíblia diz que seremos semelhantes aos anjos, portanto, não prevalecerá sentimentos, mas a divindade do Criador, a nossa obediência a Ele, pelo transformar do nosso coração, que por cada um de nós o Senhor será adorado e louvado incessantemente, assim como já vivem os anjos no céu junto dele. Devemos ir a Cristo constantemente para que Ele nos lembre por meio da sua palavra sobre essa nova vida. Devemos ir a Cristo porque é Ele quem renova a nossa mente e o nosso interior através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Devemos ir a Cristo porque é nele que temos um novo viver, um novo renascer. A Bíblia também fala que não passaremos nossos dias para lá e para cá, entre as nuvens lá no céu, sem fazer nada. Ou parecido com aqueles bonequinhos de biscuit, você já deve ter visto. Cabelinho loirinho, narizinho empinado, todo bonitinho. Nada disso. Para Deus, eu sou e serei a Michele. Para Deus, você é Pedro e será o Pedro. Ele me conhece e sabe o meu nome. Ele lhe conhece e o chama pelo seu nome. O que acontecerá é que viveremos num corpo glorioso, transformado, sem pecado, sem dor de saudade, sem angústia, sem medo. No meu e no seu coração prevalecerá a adoração e louvor pelo Senhor. Bye bye, desejo da carne e sentimentalismo. Nada disso vai haver no céu. É uma vida transformada num corpo glorificado. Portanto, devemos sim ir a Cristo e estar em Cristo, permanecer nele. Vá como você está, vá com tudo que você tem. Vá a Jesus como você é, mas vá hoje, vá agora. Deus espera por cada um, porque Ele valoriza um relacionamento pessoal com cada um de nós. E cada um no reino de Deus, tendo o seu nome escrito no livro da vida, estará produzindo e sendo produtivo no reino do Senhor. Deus usará o dom que Ele deu a cada um para a sua obra, pois a obra do Senhor continuará, porque Deus é infinidade. Tudo que Deus limita a ter fim é a morte e o pecado, porque ambos nos afastam dele, das suas promessas, do seu amor. Deus considera a morte como o único inimigo a ser vencido, está na Bíblia Sagrada. O pecado será destruído porque cada vida para o Senhor importa e o pecado nos leva à destruição. Pois a nossa vida foi criada para um propósito e esse propósito está ligado ao ide do Senhor Jesus que ele menciona em Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Cumpramos esse ide porque tem alguém à espera do evangelho. Cumpramos esse ide porque o evangelho precisa ser anunciado. Cumpramos esse ide porque precisamos de Cristo. Quando pregamos a palavra do Senhor, pregamos para nós mesmos e para o outro.
que cumpramos o ide do Senhor com zelo, capricho e amor. A Bíblia diz: tudo que fizeres, faça com amor, como se fosse para o Senhor. Porque ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito seja este. E se conheceremos o Senhor através do ouvir a sua palavra, por meio daquele que ele nos envia, é uma oportunidade que o Senhor nos dá para nós o conhecermos. Por isso você deve aproveitar. Leia e estude a Bíblia Sagrada. Não alimente seu tempo com coisas vazias e temporárias, contrárias a tudo que a Bíblia nos revela. Essas coisas vazias muitas vezes nos afastam dos propósitos do Senhor. Porque a base da nossa vida deve estar fundamentada na Bíblia Sagrada. Por isso Deus diz aos pais das criancinhas, aos pais, aos tios, tias, o Senhor nos diz: deixai vir a mim os pequeninos. Está em Mateus 19:14. Jesus também diz: ensina a criança o caminho que ela deve seguir. Esse caminho é Jesus. Está em Provérbios 22:6. Porque antes de tudo ele é o caminho, a verdade e a vida. Para as crianças, para os jovens, os adultos, os idosos, todo e qualquer ser humano na face da terra. Ele precisa de Cristo. Cumprir nossos deveres não é o nosso maior compromisso na vida, não para Deus. Ele diz, através do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9,16. Porém, quando prego o Evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a mim é imposta a obrigação de proclamar. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. A nossa maior obrigação perante o Senhor é esta: levar a outros as boas novas. Paulo diz: pois em mim é imposta a obrigação de proclamar. A gente não precisa enfiar, como a gente costuma usar a expressão, de goela abaixo Jesus Cristo às pessoas. Elas vão entalar, não vai ter uma digestão espiritual, não vão se alimentar de nada. Até porque não é pela força, é pela obra que o Espírito faz no coração daquela pessoa, mas alguém precisa pregar para ela, mesmo que ela a ignore. A mim e a você cabe o anúncio da palavra do Senhor. Todos nós somos chamados a falar de Jesus Cristo. Ao outro cabe a ir ao seu Senhor ter a mesma certeza que Pedro teve, Paulo, a mesma certeza que aquele que já entregou o coração para Jesus tem. A gente não precisa saber hebraico, fazer um curso de teologia, mestrado em teologia, seja lá o que for, para pegar a Bíblia, ler, estudar e conhecer o Senhor Jesus. Você só precisa reconhecer essa importância de ir ao Senhor, e se não for pela leitura da Bíblia, nada mais será. Porque a verdade que o Senhor nos deixou sobre as suas promessas está na Bíblia Sagrada. Cabe aqui a consciência de não perdermos a oportunidade de falar de Jesus Cristo para as pessoas, nem de irmos até eles sempre, todos os dias. O Senhor tem as palavras que precisamos. Nele está a nossa salvação. Vamos continuar aqui no mundo vindouro. Importa sabermos que, considerando a importância de darmos pelas promessas do Senhor, que um dia teremos uma nova vida, um novo céu, um novo viver, purificados, transformados, glorificados, não significa que devemos estagnar no tempo. Não ter compromisso com mais nada, sentar numa cadeira fantasiosa e, como muitos dizem, deixar a vida me levar, a vida leva eu.
até que os anjos toquem as trombetas, anunciando que Jesus chegou. Aí nessa hora muitos vão querer: ó Senhor, me leva, Jesus, me salva, Senhor. Aí vai ser tarde. Porque para muitos é assim: Deus é bom e vai todo mundo para o céu. Fazem o que querem, mas no dia que morrer, quer ir para o céu, quer estar com Deus. Não é assim que a maioria diz e acredita? Faz o que quer e rejeita Cristo e acha que vai para o céu. Se não houver arrependimento de pecados, não há transformação de vida e não há céu de jeito nenhum. Não sou eu quem diz. A Bíblia diz para todos, é só procurar ler. Pois é isso que a Bíblia diz que acontecerá. Aqueles que rejeitam a Cristo serão rejeitados pelo Senhor. Por isso, aqui podemos meditar sobre a importância de irmos a Jesus, de proclamarmos a palavra do Senhor, a ajudarmos outros a tirarem as escamas dos olhos pela obra do Espírito Santo, não por força, para que elas conheçam os fatos da Bíblia e saberem experimentarem que é a Cristo que elas precisam ir, pois é nele que está a verdade. Muitos acham muito linda essa passagem. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, como Pedro diz. Mas a Bíblia não é só um livro para admirarmos as lindas palavras que ela tem para a humanidade. A Bíblia não é um livro para auxiliar o nosso ego, trabalhar o nosso ego, a autoestima, tudo mais. Mas a Bíblia nos ensina que devemos morrer para o nosso ego todo dia, para que Cristo Jesus viva em nós. Ou servimos ao nosso ego ou a Cristo. Ou vamos para a direita ou para a esquerda. Ou vamos para a luz ou para a escuridão. Segundo a Bíblia, servir a dois senhores não dá. Ou eu sirvo a Cristo ou eu sirvo ao diabo. Então, até que esse dia do Senhor chegue, devemos seguir firmes em Cristo, como o Senhor nos encoraja em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11 e 12. Assim diz o Senhor: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Devemos seguir com os nossos compromissos diários, dando um testemunho cristão através do cumprimento dos nossos deveres perante a sociedade, a nossa família e, acima de tudo, a Cristo. Através de uma vida de oração, de comunhão com o Senhor. Devemos vencer os desafios diários pela fé em Cristo, à espera sim das bênçãos que o Senhor promete e as realiza em nós, se o buscarmos e crermos nele. Devemos seguir normalmente nos passos iluminados com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Sem ele, nada faremos, nem podemos, sequer seremos. Lembra que a obra é ele quem opera em nós? A Bíblia diz que o Senhor opera em tudo e em todos. Necessitamos do Espírito Santo, pois ele é Cristo, ele é Deus. Vamos no poder do nome de Jesus, não é no poder da mente, no poder do nome de Jesus, vencendo ansiedade, tristeza, angústia, desânimo, que muitas vezes consomem as nossas energias, a nossa força e nos distancia de tantos propósitos que Deus tem para cada um. O maior deles, o caminho que é Cristo. E ele nos leva à salvação para entrarmos na cidade santa. O crescimento espiritual nos aproxima de Jesus e é dele e sobre ele que precisamos conhecer e testificar. E este é o propósito desse ministério, o MCI. É o propósito desta mensagem, que por bondade o Senhor permite que chegue até você,
Glória a Deus por isso, que você tem mais um dia, mais uma oportunidade de ouvir que você precisa caminhar com Cristo e em Cristo. Façamos dos passos do Senhor os nossos. Renovemos a nossa mente com a Bíblia Sagrada. Não é algo simples, porque a nossa mente é um campo de batalha diário. A nossa fé por si só é um desafio, porque é a nossa natureza rebelde, pecaminosa, contra os princípios de Deus. O melhor caminho para chegarmos a Cristo, a sua pessoa, é deixar de romantizar a Bíblia, parar de subestimar as promessas do Senhor, crer nelas e ouvir, ler sobre a Bíblia Sagrada, que contém as promessas do Senhor para a sua vida. Precisamos reconhecer que somos pecadores e pedir perdão pelos nossos pecados. Precisamos conhecer Deus na Bíblia Sagrada, não o Deus que muitos fantasiam na mente, a Deus de tudo que é jeito, você sabe. Se você parar de beber, os seus rins irão sofrer falência, você vai ter falência dos rins. Talvez um transplante, se o organismo rejeitar, pode dar a uma pessoa que está passando por esse problema um novo rim. Com a vida espiritual acontece mais ou menos a mesma coisa, só que não existe transplante. Existe renascimento por meio da fé em Cristo. E aqui que está o desafio. É você olhar para Deus, para Cristo e crer nele. Depositar sua fé nele. Muitos podem até se sentir vivos, mas espiritualmente, por não viver em Cristo, estão mortos. São mortos vivos. O morto-vivo, mesmo rejeitando, ele é sedento de Cristo, ele é faminto da palavra, mesmo que ele negue, mas ele é. Ele se sente inseguro, mas confia na vida, em homens e em sistemas. Homens e sistemas são falhos. Todos pecadores, a Bíblia diz. Não há nenhum santo sobre a terra. O renascer está em Cristo e ele lança em nós para um patamar de fé que nos revela e nos faz provar de milagres, nos dá segurança. Em Cristo sim temos segurança. Em Cristo sim temos esperança, porque o que Ele promete Ele cumpre. Quando vivemos em Cristo, quando olhamos para Cristo, quando esperamos em Cristo, somos de fato pessoas abençoadas. O fogo pode até arder embaixo dos pés, mas não nos alcança. A provação pode trazer muito choro, muita dor, tristeza, mas ela não cria raízes podres no nosso interior. Pelo contrário, crescemos espiritualmente e reforçamos as raízes da nossa fé em Cristo Jesus. Aquele que passa por provação em Cristo, é isso que ele vive, é isso que ele experimenta. Quando estamos em Cristo, a nossa fé é diferente, até no sofrimento. Sofrer com Jesus é glorioso. E eu oro de todo o meu coração, em nome de Jesus. Espírito Santo, leva a minha oração ao trono da glória de Deus e restaura, Senhor, renova, faz renascer um novo coração nessa pessoa que me ouve agora, que ouve esta oração através desta mensagem. Dê a ela a certeza do teu grandioso amor, que ela viva os seus dias na tua gloriosa presença. Conceda-nos a bênção de podermos um dia estarmos juntos, desfrutando da tua presença, com o coração purificado e limpo de toda e qualquer dor. E assim viveremos no céu. Ajuda, Jesus, para que ela encontre o verdadeiro caminho que a tua palavra nos mostra. Reveste com tua graça infinita essa pessoa que me ouve agora. Não importa que as provações do momento
tenha tirado dela a alegria, tenha tirado dela muitas vezes as forças. Dê a ela, Jesus, a certeza de que o Senhor é com ela. Dê a ela a tua paz, a tua serenidade, Espírito Santo, para que ela prossiga a caminhada pela fé no teu amor e siga nas tuas promessas. Assim eu te agradeço, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor pela sua vida.